É melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz do coração. Porque pra fazer samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. É preciso um bocado de tristeza. Senão não se faz um samba não. De volta com o Tô Sabendo, um programa que é fã ardoroso da poesia de Vinícius de Moraes. Aliás, você tá sabendo que nós estamos aqui gravando na casa dele, não é? A casa que ele construiu aqui na Bahia, aqui em Itapuã, e fez desta casa o seu ninho de amor com a atriz Jessie. Tudo isso aqui tem a cara de Vinícius. Tudo, tá aqui a máquina de datilografia, tá aqui o violão, o calção de banho, o gravador, entendeu? Tudo isso aqui recende a Vinícius de Moraes. E é pra gente uma grande honra, sem dúvida nenhuma. E aproveitando, naturalmente, o ensejo, né? Eu que não faço música como Vinícius, mas que de vez em quando escrevo uns livrinhos. Está aqui o livro Redação, Assim é Fácil. Dizem na Bahia, Aninha, entendeu? Que é o chamado livro do milagre. As pessoas aprendem a escrever, entendeu? Rapidissimamente com ele. Já vendeu alguma coisa em torno de 100 mil exemplares. 100 mil exemplares. Se você quiser, Jorge, por onde é que eu encontro? Jorge Portugal Oficial. Entre no nosso direct, legal, e peça o livro. Pronto. Vai chegar à sua mão sem dúvida alguma. Como vai chegar Chico Porto agora? A próxima pergunta. Meu filho, o que é? O que é um agente etiológico? O que é um transmissor? Entendeu? Que são coisas que geralmente levam a doença de um para outro, ou de uns para outros. Jorge, o Enem se aprofunda muito nisso aí. Existe uma confusão entre hospedeiro e transmissor. Um hospedeiro é quem hospeda o parasita e o transmissor é quem transmite. Ou seja, um hospedeiro pode ser hospedeiro e transmissor. Por exemplo, o mosquito Anófeles é um hospedeiro do plasmódio e transmite esse plasmódio, a malária. Mas, por exemplo, quando se trata de esquistossomose, o caramujo ele não é o transmissor, ele é o hospedeiro. Porque, na realidade, o que penetra no corpo do indivíduo é a cercária, que está na água livre. Então, você tem um hospedeiro que não é transmissor. E outra coisa é agente etiológico. O que é o agente etiológico? O agente etiológico é o causador da doença. Por exemplo, houve uma questão sobre malária, ele perguntando qual é aquela doença que o agente etiológico é não ser unicelular. A resposta, malária. Vários alunos vieram, pô, Chico Porto, como é que é um ser unicelular? Mosquito é unicelular. Mosquito não é o agente etiológico da malária, ele é o transmissor. O agente etiológico é o plasmódio. Pois é, vou chamar agora o próximo quadro. Como foi o vestibular dele? São personalidades da Bahia, do Brasil e, se possível, do mundo, que vão contar, né, como foi aquele dia, né, importantíssimo da sua vida em que você fez a sua passagem do ensino médio para a universidade. E o nosso primeiro convidado é ninguém menos do que o professor Samuel do Acadêmico. De tão famoso e tão reverenciado, ele não tem nem mais sobrenome. É como Tales de Mileto. Ele é Samuel do Acadêmico. Olho na tela. Um abraço ao nosso amigo Jorge Portugal, uma pessoa assim maravilhosa, e parabéns pelo programa Tô Sabendo, muito maravilhoso, muita notícia, muito importante. Meu vestibular foi muito bom na época, eu era do interior de Cruz das Almas, vim para Salvador fazer vestibular, fiquei na casa de uma irmã minha, Marina, e aí todos os dias, antes do vestibular, uns 4 dias eu ia fazer o mesmo percurso. Saía da casa dela, pegava o ônibus, ia até a escola e voltava, contava o tempo para não errar e não perder o horário. E foi tudo tranquilo, deu tudo certo. Cheguei, fiz as provas, todo dia que saía conferia os resultados e antes mesmo de ser anunciado o resultado eu já sabia que estava aprovado porque tinha consciência que fiz as provas duas. Então foi muito ótimo. Só que naquela época era muito complicado, muito difícil, que a gente não tinha as tecnologias que tem hoje para os alunos fazer o vestibular, fazer o Enem, que é muito importante. Mas tudo de bom, parabéns.
Beleza, Samuca! Que bela história, meu irmão. Maravilha! Quero voltar agora ao meu papo com o professor Chico Porto. Chico, talvez a última pergunta. Entendeu? O que é profilaxia e como é que se faz esse tratamento profilático em relação a tudo isso que a gente discutiu? É outra coisa importantíssima. Porque quando se trata de medida profilática, você trata de uma prevenção. Vou dar um exemplo simples. Se você vai a um dentista fazer um tratamento de uma cárie, isso não é medida profilática, você já está tratando da doença. Mas se você vai ao dentista para fazer um tratamento com flúor, para prevenir a cárie, isso é profilaxia. E você tem que ter cuidado, por exemplo, aparece uma questão na prova sobre esquistossomose. Aí aparece lá, o tratamento, o combate ao mosquito ou combate ao inseto. Primeiro você tem que entender que esquistossomose não tem nada a ver com inseto e com a medida profilática específica. Então, se a esquistossomose é uma doença transmitida por verme, é uma doença causada por um verme e que é fruto da água maltratada, porque na realidade são as fezes contaminadas do indivíduo com o ovo que se desenvolve miracídio no caramujo, então o certo é você tratar a água. Então tratar a água é uma medida de profilaxia para evitar que você tenha esquistossomose, que muitas vezes, às vezes, confunde com tratar a doença. Então você tratar um indivíduo que já tem barriga d'água, isso não é medida profilática, isso não é profilaxia. A profilaxia seria você evitar que esse indivíduo tivesse barriga d'água ou esquistossomose. Maravilha, meu querido, e com isso já estou aqui, ó, aplaudindo de pé e te agradecendo por demais pelo esse show, por esse banho que você sempre dá. Com certeza, irmão. Rapaz, só fica para outro dia você tocar violão, viu? Você tá devendo essa. Mas diante desses acordes aí eu não tenho condição. Ainda mais na cara de início. Se acoste, meu irmão, esbanja. Pois é, gente, que tal? Que aula? Aula magna, sem dúvida alguma. Mas para culminar, não é? Com tudo que você aprendeu, como é que cai no Enem, Jorge? Cai no Enem mesmo ou é lenda? Último quadro, eu quero é prova, com o professor Bruno Abdon. Olho na tela. Pessoal, aqui nós temos uma questão com o assunto que foi discutido de pandemias e epidemias. Além dessa questão cobrar o conteúdo, ele também trabalha uma outra habilidade super importante no Enem, que é leitura de imagem e de textos imagéticos. Então, vamos para a questão. O mapa mostra que a área de ocorrência da malária no mundo considera essa distribuição na América do Sul. A malária pode ser classificada como? Então vamos aqui agora para as opções. Epidemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. Vamos para a imagem, dá uma olhadinha. Realmente se concentra em uma área restrita do continente. Então, você está olhando aqui, por enquanto parece tudo bem. Vamos dar uma lida nas outras. Peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente. Vamos de novo aqui para a imagem. Realmente você está numa região equatorial, regiões mais quentes, porém isso não é considerado uma peste. Então nós temos um erro conceitual. Letra B é errado. Vamos para a letra C. Epidemia, já que ocorre na maior parte do continente. Novamente, voltando para a imagem, a gente faz uma leitura do continente. Não, ele não pega a maior parte do continente. Então ele poderia até ser uma epidemia nessa região, mas ele não pode ser no continente. Então, está errada. Letra D, surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Novamente, o conceito está certo, mas se você vai na imagem, isso não é uma área pequena do continente. Então isso aqui, novamente, temos um problema, certo? Então, letra D, errada. Letra E, pandemia, pois ocorre em todo o continente. Novamente, voltando para a imagem, se vocês forem olhar, várias partes do continente não apresentam essa doença. Então, não poderia ser considerada uma pandemia, ok? Então, com isso também, letra E errada. E aí, questão correta, letra A, epidemia que se concentra na área geográfica restrita do continente. Beleza, pessoal? Beleza, Bruno Abdo, valeu, meu querido, você é craque, né? Um desses professores contemporâneos maravilhosos. Nosso próximo encontro vai ser em Santo Amaro da Purificação, por motivos absolutamente óbvios. Entre no Jorge Portugal Oficial. Tô sabendo mais com Jorge Portugal. E para saber mais ainda de tudo, Ana Mameto canta. Valeu, galera! Chorodô, chorodô, é o mar, fé, chorodô, ai, eu chum, chorodô, chorodô, é o mar,
mandava em guerra, vencia toda a terra. Tinha ao seu lado Iansã pra lhe ajudar. Oxum era a rainha, na mão direita tinha o teu espelho que vivia a se mirar. Chorodô, chorodô, choromá, choromá, fé, choromá.